só dos seus olhares. Eu ia pregar uma outra coisa, mas Deus mudou o que eu ia pregar e eu preciso ser fiel ao que Deus quer falar. Coloca aqui para mim Jeremias 20, por favor. A canção que foi você que fez para mim, eu não posso me conter em cantar ela de volta para você. Eu sei que essa é a canção que foi você que fez para mim, mas eu não posso me conter em cantar ela de volta para você. Eu não sei até onde a gente vai, mas nós vamos. Jeremias 20, a partir do capítulo 1. Ora, Passur, filho de Imer, o sacerdote que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar essas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e meteu-o no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Pode continuar, por favor. E no dia seguinte, quando Passur o tirou do cepo, Jeremias lhe disse: o Senhor não te chama Passur, mas Margo-Missabib. Porque assim diz o Senhor: eis que te feri, que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei Judá toda na mão do rei da Babilônia, e ele os levará cativos para a Babilônia e matá-lo-ás à espada. Também entregarei todas as riquezas dessa cidade, todos os seus lucros e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros do rei de Judá na mão de seus inimigos, que o saquearão e tomando-os levarão à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro e virás para a Babilônia. E ali morrerás, e ali serás sepultado tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo, cada um deles zomba de mim. Pois sempre que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludibrio o dia todo. Se eu disser, não farei menção dele e não falarei mais no seu nome, então há no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de contê-lo e não posso mais. Pois ouço a difamação de muitos, terror por todos os lados, denunciai-no, dizem todos os meus íntimos amigos, aguardando o meu manquejar. Bem pode ser que se deixe enganar, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Pode continuar. Mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos porque não alcançarão êxito. Sim, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Acho que até aí. Deixa eu ver. Mas pode continuar. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. O dia que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, e ouça ele um clamor pela manhã e um alarido ao meio-dia. Porque não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver o trabalho e tristeza, para que se consumam na vergonha os meus dias? Acabou aí? E aí começa o próximo capítulo dizendo que a palavra do Senhor veio a Jeremias.
esse texto, Jeremias, ele está reclamando com Deus, porque afinal de contas ele é profeta de Deus e ele libera uma palavra de Deus, e o que acontece com ele são perseguições. As pessoas não entendem, ele apanha por conta disso, ele é preso por conta disso, e ele passa por um monte de problemas. Agora, eu me lembro muito quando eu leio esse texto também do Salmo 73, porque eu não sei se você sabe quem é Asaf. A gente tem a mania de pensar que os salmos são todos escritos por Davi, mas a gente tem salmos que são escritos por Moisés, salmos que são escritos por Asaf e tantos outros. A maioria é de Davi. E Asaf, no Salmo 73, Asaf é um cara que ele é um sacerdote do Senhor. Asaf é o cara que ministrava no templo para que a glória do Senhor viesse. Asaf tinha essa função, e durante muito tempo Asaf ele liberava os louvores ao Senhor no templo, e a casa se enchia da glória do Senhor. Mas nesse momento do Salmo 73, Asaf, ele começa a reclamar do Senhor. E talvez a gente passe por essas coisas, e talvez a gente passe por momentos de angústia e de perseguição. Talvez a gente viva momentos em que a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente está procurando andar corretamente e parece que tudo dá errado. E quando a gente olha para o lado, parece que para o ímpio tudo dá certo. Parece que aqueles que não amam o Senhor, eles não passam por problemas. Parece que a nossa finança, ela custa andar, ela custa romper, enquanto aquele que não serve ao Senhor, parece que as finanças dele estão tudo bem. Só que isso é um ledo engano nosso, até porque um dado para você, Icaraí é o lugar que tem o maior número de ricos de Niterói. E também é o maior número de suicídios. Mas a gente começa a olhar e a gente vê uma série de defeitos, e foi isso que aconteceu com Asaf. E é isso que está acontecendo com Jeremias também. Mas Asaf, quando ele olha no Salmo 73, ele começa a reclamar com o Senhor. Ele diz que ele sentia pontadas nos seus rins que pareciam facadas. Tamanha era a angústia dele. E ele disse assim: Senhor, o que adianta te servir? Ele chegou a tal ponto de ele dizer isso para o Senhor: Senhor, o que adianta eu te servir? Eu te sirvo, eu faço a sua vontade. E aí na palavra, na nova versão do Micael, NVM, né, é como se ele dissesse assim: Senhor, eu faço tudo o que o Senhor quer e eu só me dou mal, eu só me arrebento. Enquanto o ímpio está tudo bem, os caras fazem escárnio do seu nome e todas as coisas parecem bem para ele. E aí ele chega num dado momento que ele está reclamando demais com o Senhor e ele está triste, ele está mal. Mas aí vem uma palavrinha no Salmo 73 que é o até que. E talvez o que falta para a gente é exatamente esse até que. Por quê? Porque nesse momento ele entendeu quem era Deus de verdade e que aqueles que pareciam que estavam ganhando, aqueles que pareciam que estavam se dando bem, o fim deles era desastroso. E quanto àqueles que servem ao Senhor, apesar desse momento de tristeza, de dor e de angústia, o fim seria glorioso. E aí ele começa a entender até que, e aí ele começa a ver, e ele entende que o melhor lugar, e o lugar de segurança ainda é no Senhor. E ele entende o seu chamado, e ele não consegue deixar de seguir com o seu chamado. E é o que acontece aqui com Jeremias. Jeremias ele começa reclamando, e no final ele está um reclamão de marca maior. Mas depois, no próximo capítulo, você vai ver Deus usando Jeremias de uma forma ainda mais intensa. E aí a palavra do Senhor vem a Jeremias. Só que Jeremias, nesse momento, ele está reclamando ao Senhor, a ponto de dizer assim: para que eu nasci? Era melhor eu ter morrido. Eu não precisava passar por tudo isso que eu estou passando. Só que Jeremias, em certo momento, ele fala uma frase, deixa eu ver qual é o versículo aqui, que essa frase é a frase que me chama muita atenção. Eu acho que é o 9. Não. Deixa eu ver. Está aqui? Isso. Olha o que Jeremias vai dizer. Se eu disser, não farei menção dele, e não falarei mais no seu nome, então há no meu coração um fogo ardente, encerrado em meus ossos. Estou fatigado
de contê-lo e não posso mais. O que ele está dizendo? Quando eu penso em não falar mais no Senhor, quando eu penso em não expressar aquilo que o Senhor me dá, quando eu penso em desistir de todas as coisas, tem um fogo encerrado em meu peito que não deixa com que eu desista, e eu não consigo conter, eu sou obrigado a continuar falando a respeito de Jesus. Por quê, irmão? Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a gente pode passar por esses momentos de angústia e de dor, mas há um fogo cerrado no nosso peito que impede que a gente pare de falar dele. Ainda que você queira parar, ainda que você queira desistir, a gente não consegue. De fato, a gente não consegue nem desviar mais. E se a gente conseguir desviar, a gente não presta para desviar. Porque a gente não sabe como a gente vai viver desviado. Então existe um fogo encerrado em nós, que ele vai fazer sempre reviver aquilo que Deus já colocou em nós, irmão. E sim, a gente pode passar por momentos de angústias e de tribulação. Essa história que venha para Jesus e os seus problemas acabaram, isso é coisa do Tabajara. Quem lembra aí como é que era o nome daquilo? Organizações Tabajara. Não existe, irmão. Venha para Jesus e continue sofrendo, só que agora você vai sofrer com ele. Venha para Jesus e você vai ficar rico. Trabalhe, irmão. Isso é mentira. Deus pode abençoar algumas pessoas financeiramente? Pode, irmão. Lógico que pode. Mas não pense você que você vir para Jesus você fica rico. Não pense você que você vem para Jesus e agora você não sofre mais. Talvez você vai sofrer até mais. Para que o propósito de Deus na sua vida ele seja concretizado. Desculpa falar a verdade para você. Mas talvez você seja amassado mais por conta do seu chamado. Talvez você seja mais perseguido por conta do seu chamado. Porque se você tiver uma palavra que agrada as pessoas, você não sofre, irmão. Mas se você pregar uma palavra rema a respeito daquilo que Deus realmente faz e daquilo que Deus está fazendo, se prepara que você vai ser perseguido. Se prepara que pessoas vão embora. Mas está tudo bem, você precisa agradar a Deus e não aos homens. Mas eu sei que no decorrer, na nossa luta, a gente fica mal, irmão, e às vezes a gente fica triste. E escandalize-se você. Às vezes a gente até blasfema contra o Senhor. Às vezes a gente acha até que a gente sabe mais do que Deus, porque a gente fala assim, Deus, para que eu fui nascer? Era melhor que eu tivesse morrido. Na minha vida as coisas não dão certo, porque a gente acha que a gente sabe mais do que Deus. Mas toda vez que a gente pensa em desistir, a gente pensa em parar, esse fogo arde novamente na gente. Por quê? Porque nós somos pastores, por exemplo, mas eu não sei os outros pastores da casa. Eu tenho vontade de parar o tempo inteiro. Eu tenho vontade de chutar o balde o tempo inteiro. Eu tenho vontade de ir embora o tempo inteiro. Porque a gente é pastor, mas a gente continua passando pela mesma dificuldade que todo mundo passa. Eu acho que a imaginação nossa é que um dia você vai se tornar pastor, e você vem aqui na frente, alguém joga o óleo na sua cabeça e pum, seus problemas acabaram-se. Organizações, Tabajara. Não tem, irmão. E você vai sofrer mais. Por quê? Pelo encargo que você carrega, por aquilo que você tem que fazer. Porque aquele que quer falar a verdade, ele tem que estar preparado para ser perseguido. E eu vou falar com você, ultimamente eu estou muito preocupado com a igreja. Por quê? Cara, quem nunca viu, dá uma olhada um dia, Crente Aranha. Eu sei que é uma página de piada, mas é bizarro o que tem acontecido nas igrejas, irmão. E eu não estou falando só de mover, não. Eu estou falando de falar, os caras tiram coisa do arco da velha. A última é o cara falou assim, olha, eu vou falar e eu posso provar. Quem é servo do pastor, Deus se torna servo dele. Deus não vai se tornar servo de ninguém nunca. Deus é soberano.
E se ele te abençoar, dá glória a Deus, irmão, porque ele não é obrigado nem te abençoar. Deus não é obrigado a fazer as nossas vontades, irmão. Esse negócio do sim ou amém, esquece. Não é você que diz para Deus o que você quer e Deus dá o que você quiser, irmão. Deus faz o que Ele quiser. E se Ele quiser que a gente passe por um tempo de angústia, desculpa, você vai passar. Mas Ele não faz você passar por angústia porque Ele quer o seu mal. Mas é porque Ele quer fazer com que você entenda e você encarne aquilo que Ele está fazendo para esse tempo. Os profetas de antigamente eram pior, irmão. Porque esses profetas, eles tinham que ser para o povo, receber, por exemplo, às vezes o castigo em si, para o povo entender o castigo que seria feito. O profeta era obrigado a casar com a prostituta, para o povo entender que o povo era como uma prostituta. E que o Deus que deveria casar com aquele povo não podia casar porque não era uma noiva, era uma prostituta. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, estava exercendo a sua graça. E por isso, o profeta, para mostrar que era impuro. Jeremias teve que andar pelado um tempão, irmão, Isaías. Hoje essas coisas não têm acontecido, mas nós continuamos sendo perseguidos. E muitas vezes parece que é difícil, porque você trabalha, você luta, você quer ser honesto, você anda direito e parece que as coisas não dão certo, irmão. E aí você olha para o irmão que não anda direito, está tudo muito bom, irmão. Mas está tudo muito bom segundo o padrão humano, não segundo o padrão de Deus. Casa cheia não significa que tenha Deus. Igreja grande não significa que tenha Deus. Mas vale dizer também que o fato dela ser grande não significa que não tenha Deus. Porque a gente é 8 ou 80. A gente chancela Deus se a igreja tiver 1000 membros. E desqualifica se ela tiver menos. Mas às vezes a gente vai na contrapartida, porque como nós somos a igreja que tem menos, nós desqualificamos a igreja que tem muita gente. Porque se ela tem muita gente é porque ela agrada as pessoas, então não tem Deus. Quem te falou, irmão? Existe um homem que eu amo demais, Martin Lloyd Jones, um teólogo inglês, morreu na década de 80. Martin Lloyd Jones, a palavra dele era dura, e a igreja dele vivia cheia. E um dia perguntaram a ele assim, cara, como é que você consegue essa proeza de ter uma palavra tão dura e as pessoas voltarem para a sua igreja e a sua igreja está cheia? E aí ele falava assim, simples. Eu prego na autoridade do Espírito Santo. E o cara sai daqui, louco para me bater, mas daqui da igreja até a casa dele, ele é convencido pelo Espírito Santo. Eu não sei se você sabe disso, ou já viu fotos. Você já viu como é que eram os púlpitos antigamente? Alguém já reparou que ele era alto? E você sabe por que ele era alto? Para que o povo não pudesse alcançar o pregador para bater no pregador. Porque eles não pregavam o que o povo queria ouvir. E as palavras eram duras. Então, muito pregador apanhava naquela época, porque eles não falavam de jeito nenhum o que o povo gostaria de ouvir. Mas Deus não leva em consideração, irmão, nesses momentos de angústias e de luta, a nossa reclamação, o período que a gente quer desistir, porque Ele sabe da nossa humanidade. Ainda que a gente já deveria ter crescido mais nesse sentido. E assim como esses profetas, a gente ainda cai nisso de ficar reclamando com o Senhor. Era melhor não ter nascido. Ah, mas poxa, aquele irmão lá, todo errado, tá tudo bem comigo. Pô, o irmão dá a volta na empresa. Está comendo do bom e do melhor. Eu sou honesto na mesma empresa. Está faltando comida na minha casa. E a gente começa a reclamar com Deus. O que valeu te servir? Hoje eu peguei um cara do Uber e ele veio falando comigo assim. Ele falou assim, poxa, infelizmente meu casamento acabou, minha esposa não quis mais, minha esposa
de uns anos para cá mudou totalmente. E ela falou para mim assim, eu vou ficar na igreja para quê? O que adianta? Fico na igreja, eu passo um monte de perrengue. E ele falou assim, mas você está na igreja para entregar algo ao Senhor ou você está na igreja para o Senhor te dar benefício? Ela, é lógico que eu estou para o Senhor me dar benefício. E aí ele falou assim, então agora eu entendi o que está acontecendo contigo. Nós não estamos na igreja para que ganhemos benefícios do Senhor, irmão. Não é por isso que a gente vem para cá. E a gente sente tanta angústia e tanta tristeza em alguns momentos da nossa vida, porque a nossa carne ainda está gritando pelos benefícios. E quando o Senhor não nos dá, a gente se sente frustrado. Por quê? Porque ao invés da gente buscar o Senhor, a gente ainda está buscando os benefícios. Mas glória a Deus, que na sua infinita misericórdia existe um fogo que queima dentro da gente, que mesmo quando a gente tenta desistir, a gente não consegue, irmão. Às vezes eu estou em casa e eu falo assim, Deus, eu não vou falar mais de você, eu não quero mais, eu não quero ser pastor, eu vou entregar o Mevan, bota qualquer um lá, eu não quero falar de você. Meia hora depois a gente está falando de Jesus para os outros, irmão. E a gente jura de pé, não falo mais. Briga com Deus e tudo. Não dá. Aí aparece alguém na sua frente e você está falando de Jesus. Você nem quando você viu, já foi. Eu volto a dizer para você, irmão. Quase todo dia eu penso em desistir. Quase todo dia eu penso em parar. A gente vê tanta coisa, irmão, que às vezes... Agora, se você estiver buscando pastores que não têm pensamento de parar de vez em quando, que às vezes não reclamam com Jesus, você veio para a igreja errada, irmão. Aqui não tem. Não sei, de repente Luiz, sei lá. Pode ser, mas... Com a camisa, nem pode reclamar, a camisa da Boys, ó. Próspero. Labachúria. Olha o sapatinho também. Nem Salomão em toda a sua glória. Tem uma irmã que está com o sapatinho também, que nem Salomão em toda a sua glória. Como é que é? Chutes. Jamais vou dizer que é a Patrícia, mas tudo bem. Tem uns irmãos que estão prosperando. Zé, né, Zé? Zé todo dia tá com a camisa nova lá, de. Aqui, ó. Jacarezinho, os irmãos estão ficando tudo. Só não vem para mim, irmão. Hã? A minha é? A minha não tem. Tem uns irmãos que moram na Alphaville e outros na Alfavela, né? Então, faz parte. Mas enfim, irmão, a gente tem vontade de desistir o tempo todo. A questão não é a vontade de desistir, é o quanto você vai dar vazão a essa vontade. A questão não é se você reclama com Deus ou não, mas é apesar de tudo, se você, no fundo, resolve pagar qualquer preço para continuar sendo instrumento de Deus. A questão não é quando você olha para a sua geladeira e não tem nada, e você falar com Deus, Deus, cadê a sua provisão? Mas é você olhar e ainda que você reclame, você olhe e no fundo você entende que vale a pena, ainda que te falte tudo. E todos os grandes homens de Deus, irmãos, eu vou te falar, passaram por momentos de angústias e dificuldade. Todos os homens de Deus, em algum momento, reclamaram com o Senhor. Em algum momento, pensaram em desistir. Mas a diferença dos grandes homens de Deus para os outros é que eles permaneceram. E às vezes a gente quer pegar algo pronto. A gente quer receber a unção de alguém. Transferência de unção. E aí eu oro para você e você recebe aquilo que eu conquistei já. Deus pode até transferir, irmão. Não estou falando, não quero entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer para você é que a gente quer as coisas prontas, mas a gente não quer sofrer para obter as coisas. Eu lembro que uma vez Dan Duque falou assim, um rapaz chegou para ele assim, Dan, eu quero receber isso que você tem, Dan. Eu quero essa transferência, você pode orar por mim?
Aí eu falei assim, posso, lógico. Senhor, que durante muitos anos da vida dele ele passe fome. Que durante muito tempo ele não tenha uma geladeira. E melhor, que ele perca um filho na África. Que o filho dele morra na África. Por falta de recurso. Aí o cara, que é isso, tá maluco? Aí falou, mas você não quer o que eu recebi? Você tem que levar o pacote completo. A gente vê homens, até como o nosso pastor, Luiz Hermínio, a gente vê homens prontos. E a gente quer ser igual, irmão, mas a gente não quer pagar o preço. Quantas vezes esse cara passou necessidade? Quantas vezes na casa do Luiz só tinha arroz puro? A gente vê a parte bonita quando está pronto. Mas se você quiser, tem que ser o pacote inteiro, mas não é isso que eu vou falar. Mas o fato é, irmão, que você pode ser alguém que reclama. Você pode ser alguém que em momentos de angústia você olha e deseja não ser mais quem você é. Você pode ser alguém que olha e às vezes, apesar de não dever, ainda olha para aquele que é ímpio e se compara com ele. Quando na verdade nós não deveríamos nos comparar, porque o ímpio é alguém perdido. Nós temos o maior tesouro que é Jesus e ele não tem, irmão. Ele tem coisas físicas. Ele tem o dinheiro que a traça, o ladrão vai roubar, a traça vai corroer, que ele vai morrer e vai ficar aí. E nós temos o tesouro eterno que vai estar sempre conosco aqui ou na era vindoura. Mas mesmo assim, às vezes a gente ainda olha e a gente acha, porque afinal de contas nós merecemos, irmão. Como é que Deus não enxerga isso que eu mereço? Está dando para o cara aquilo que é meu por merecimento. Não merece coisa nenhuma, irmão. Mas eu estou cumprindo as escrituras, eu faço tudo certinho. O fariseu também fazia. Ah, mas eu não sou como o fariseu, eu faço por amor mesmo, então, beleza. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Só que num mundo onde tudo é muito errado, quem faz certo parece estar fazendo algo bom, irmão. Sabe aquele lance, todo mundo joga lixo no chão? Aí o cara que pega o lixo do chão, ou não pega no chão, ele pega o lixo e bota na cestinha. Todo mundo fica, nossa, que lindo, mas ele fez o que era a obrigação dele, os outros é que fez errado. E a nossa tendência no mundo de hoje é elogiar quem fez o que é certo, quando na verdade ele não fez nada demais. Ele só deixou de fazer o errado. Mas eu gosto da Bíblia por isso, porque ela não maqueia os defeitos dos homens de Deus. Ela vai mostrar que esses homens tinham falhas. Um grande profeta igual Jeremias está reclamando, irmão. Um grande sacerdote como Asaf, responsável por liberar o louvor a Deus, está reclamando, irmão. Profeta Elias, macho, enfrentando 450 profetas de Baal, depois mais 400, e com medo de uma mulher só, pelando de medo. Um cara que chega para os profetas de Baal e fala assim, vai aí, faz o que vocês quiserem. Vai o seu Deus que está dormindo aí, vê se ele vai fazer alguma coisa. A ponto de debochar dos caras, porque ele falou assim, cadê seu Deus aí, faz o quê? Mas ficou medo de uma mulher, irmão. Apavorado. Quando alguém para tocar sobre a gente, só com permissão de Deus. Até o diabo para tocar em alguém, ele precisa receber autorização de Deus. E se você é crente, esquece. A gente ainda tem medo de macumba, irmão. Tem muito crente com medo de macumba. Esquece que o Deus que nós servimos é muito mais poderoso do que isso. Tem crente com medo ainda porque na minha família tem uma maldição hereditária. Ou você é crente, acabou, irmão. Acabou. Ou o sangue de Jesus não é suficiente mais? Ou é a campanha que a gente vai fazer depois que vai resolver o problema? A gente ainda acha que vai fazer uma campanha pagando dinheiro. Jesus vai resolver o problema. Quem resolve é o sangue de Jesus ou é a campanha que você fez?
Se eu acreditar, irmão, desculpa, que uma campanha vai fazer eu receber de Deus aquilo que eu não receberia sem a campanha, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus foi insuficiente e que eu preciso ter alguma coisa para cooperar com aquilo que ele fez. O sangue de Jesus é suficiente. O que Jesus fez na cruz é suficiente. Deus é suficiente, irmão. O dia que você pensar que você só vai receber algo, se eu como pastor orar por você, não tem sentido, irmão. O sangue de Jesus é suficiente. Eu não estou falando que você não possa orar, pode, Deus pode te usar para curar, pode usar pessoas para tocar em você, e você ser cheio do Espírito, mas imagina se o próprio Espírito já tocar em você. E Deus está procurando homens e mulheres que queimem na presença dEle, porque homens e mulheres que queimam na presença dEle, eles não estão livres de reclamarem. Eles não estão livres de, às vezes, achar que a situação está difícil. Eles não estão livres de achar que vão desistir. Mas uma coisa eu te digo, quem queima na presença do Senhor, ainda que queira, nunca vai se desviar. Porque é mais forte que a gente, irmão. Existe um fogo cerrado no nosso peito que não nos permite parar ainda que a gente queira, irmão. Tem gente que até tenta com toda a força, irmão, correr dele, mas não adianta. Tem uns caras que até se, entre aspas, estão desviados, mas estão pregando para todo mundo em todo lugar, não para. Desesperado para falar a palavra de Deus. E quanto mais você queimar na presença do Senhor, mais isso vai estar dentro de você, irmão. E toda vez que você pensar em desistir, quando você pensar que você vai conseguir desistir, o fogo vai arder de novo em você, e quando você vê, você está novamente sendo instrumento de Deus. A Bíblia diz que a promessa tardia, ela adoece o coração. Por isso, às vezes, a gente fica mal. Quantos aqui tem promessas de Deus de anos e anos que ainda não aconteceram? Eu não estou falando de algo que um profeta falou para você. Ele pode até ter sido usado para confirmar o que Deus já falou com você. Eu estou falando de algo que Deus te prometeu, irmão, e você tem certeza. Não é só porque um profeta falou, ainda que Deus use os profetas. Mas não é só porque aquele dito profeta falou. Não, mas porque você entende que foi Deus que falou. E já se passaram anos, irmão. E parece que ela nunca vai acontecer. Mas Deus cumpre promessas, irmão. Eu tenho promessas que eu recebi em 2002, irmão. E eu estou vivendo elas agora. E eu tenho promessas que eu recebi em 2002 e eu ainda não estou vivendo. Só que Deus, Ele vê sempre à nossa frente, irmão. E Ele sabe qual é o final de todas as coisas. Então, às vezes, nos parece loucura. Deus fala assim, eu tenho milhares de jovens para você. Aí você olha, a igreja está vazia. E vão se passando os anos e a gente pensa que não vai acontecer. Até que um dia começa a entrar um monte de gente pela porta. Você vai ser curado. Eu, teu Deus, te digo que você vai ser curado. E aí parece que a sua enfermidade está só piorando, irmão. Mas se Ele falou, vai acontecer o até que, e vai chegar o momento que a cura vai vir. Porque não há nada impossível ao Senhor. Mas para a gente que resolve servir ao Senhor, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Porque há muita resistência. Se não tem resistência nenhuma na sua vida, eu vou te dizer, irmão, tá ruim. Se em algum momento você não passar por provações, por resistência nenhuma, é porque o diabo olhou para você e viu que você não oferece nenhum tipo de resistência. Você não precisa nem perder tempo. Se você está na contramão do diabo e você está no caminho de Deus,
Em algum momento o diabo vai se encontrar com você e ele vai tentar te parar, irmão. Mas se você estiver indo para o mesmo caminho dele, você nem vai encontrar com ele. E aí eu tenho uma palavrinha para você. Aqueles que estão em cima do muro também servem o diabo. Vocês já viram essa historinha? Acho que o Zé até botou uma vez isso. Tem um cara do lado do muro, Jesus chamando, e o cara está lá indo para o caminho de Jesus. E tem outro que o diabo está chamando, e ele vai. E aí tem outro que está em cima do muro. E o diabo não chama, irmão. E aí, por que o diabo não está... Por que você não está chamando quem está em cima do muro? Não, porque o que está em cima do muro já é meu. Porque indecisos, eu ouço até dizer, 1 Micael, capítulo 13, versículo 14. Os indecisos não herdarão o reino do céu. Jamais. E talvez seja pior do que o cara que já decidiu o lado. Quem atira para os dois lados não acerta em lugar nenhum, irmão. Mas, enfim, o que eu quero dizer, irmão, para você é o seguinte. Se as coisas têm se tornado difíceis para você, primeiro entenda, você está no caminho certo. Se você, no meio da sua angústia, você reclamou, se no meio da sua angústia você pensou em desistir, você descobriu sua humanidade, irmão. Mas se você, em algum momento, mergulhou de verdade no Senhor, tem um fogo cerrado aí no seu peito, que vai arder, irmão, e você não vai conseguir parar, e esse fogo vai fazer você chegar no lugar que Deus quer. Porque depois dessa reclamação toda, e mesmo entendendo que o fogo estava ardendo no peito dele, no próximo capítulo começa, e a palavra do Senhor veio a Jeremias. Salmo 73, depois de toda a reclamação, Asaf entendeu que o melhor era servir Deus, que o fim do ímpio era terrível, e o nosso fim... Bota aqui o Salmo 73, por favor, por gentileza. Vai passando aí, 1, 2, 3... Continua. Não. Salmo 70. Eu falei 73? É 71, né? Ou é 73? É esse mesmo, vai. É 73 mesmo, vai. Ele começa a reclamar. Ó. 17, versículo 17, por favor. Ele passa o tempo todo reclamando. Aí ele fala, até que entrei no santuário de Deus, e então percebi o fim deles. O que mais? Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu o lanças para ruínas. Como caem na desolação no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará as suas fantasias. Estava embrutecido e nada sabia, era como um animal diante de ti. Agora ele está falando dele. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras na mão direita. Vai. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberá em glória. Olha só, ele começa a dizer assim, ó, todavia, ele começa a entender, o Senhor sempre esteve comigo. E o Senhor sempre me segurou pela mão e o Senhor sempre me levou pela sua mão direita. E o Senhor me guia com o seu conselho. E depois me receberás em sua glória. É o mesmo cara que estava reclamando, irmão. Porque no meio das nossas reclamações, a gente deixa de reconhecer quem Deus é. Porque no meio das nossas reclamações, a gente esquece que Deus está conosco em meio a toda a nossa angústia. Porque a gente esquece que em meio à nossa angústia, Deus sempre nos carregou e sempre esteve conosco e sempre nos livrou, irmão. E que Ele deixou a gente ir até onde a gente suportava. Quando não suportaríamos mais, Ele nos tirou de lá.
Aquele negócio do pegadas na praia, né? Mas só tinha uma pegada, é porque eu estava te carregando. Jesus sempre esteve conosco e Ele sempre nos guia em meio à nossa angústia, irmão. E em meio à nossa angústia, Ele está nos levando para um lugar de paz. Senhor, o que adiantou te servir? Senhor, isso e aquilo aí. Mas peraí. O fim desses caras que parece que estão vencendo é terrível. E um dia eles serão cobrados pelo Senhor, mas o meu fim é diferente, porque eu permaneci no Senhor e um dia Ele transformará a minha vida e um dia eu estarei com Ele. E no meio da minha angústia Ele andou comigo o tempo inteiro, e Ele me deu a mão, e Ele me guiou pelo caminho, por isso eu não me perdi. E Ele deixou que eu passasse por provações, porque Ele estava me provando e me preparando para receber aquilo que de antemão Ele já preparou para mim. E os sonhos de Deus são melhores que o meu. E os pensamentos que Ele tem ao meu respeito são melhores do que o meu, porque eu bem sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz. Porque a angústia nos leva para o lugar da presença de Deus, para o lugar onde nós recebemos o galardão do Senhor, onde conquistamos aquilo que não conquistamos com as nossas próprias mãos. Fica de pé, fica de pé.